André, привет, bem-vindo. Lucas, agora é 11h30. A aula vai terminar no meia-noite. Hoje tinha que trocar o horário da aula, não conseguia fazer a transmissão às 8 horas de manhã. Consigo fazer apenas agora, mas vamos lá. Desafio é desafio para todo mundo, não é apenas para vocês, para mim também é desafio. Mas vamos conseguir. Hoje é a aula número 14. André, vou encontrar com ele amanhã. Já combinei. Ok, gente, vamos começar. A aula de hoje vai ser rápida e vai ser sobre as perguntas. Como fazer as perguntas? Vocês já aprenderam muitas coisas. E hoje vamos treinar especificamente as perguntas. Esse é o vocabulário, as palavras importantíssimas, palavras básicas que nós precisamos para fazer algumas perguntas. Vamos revisar. A primeira pergunta é кто? Кто? Quem? Что? O que? Кто? Что? Perguntas básicas do caso nominativo. Кто? Что? Essas perguntas se referem sempre a sujeito da frase. Próxima combinação das perguntas é кого? Что? Кого? Что? Essa combinação das perguntas se refere ao caso acusativo. Что refere-se ao objeto inanimado, кого refere-se ao objeto animado ou animal, a pessoa ou animal, no caso acusativo. Lucas, привет, добрый день. Estamos aprendendo perguntas na língua russa. Próxima pergunta que vamos precisar é кому? Кому? Para quem? Essa pergunta se refere ao caso dativo. Кому? Próxima pergunta é где? Где? Cadê? Onde? E a última pergunta é a pergunta когда? Quando? Когда? Mais uma vez. Кто? Что? Кого? Что? Кому? Где? Когда? Ok? São as perguntas básicas que nós podemos fazer usando essas palavras. Vamos tentar. Vamos ler essa frase, todo mundo. Жена подарила мужу футболку. Жена подарила мужу футболку. Vamos analisar essa frase. Sujeito da frase, жена. Подарила, o verbo no passado. Жена é palavra feminina. O verbo no passado termina em LA. Жена подарила мужу футболку. Tem dois casos aqui. Caso acusativo, objeto, o que ela presenteou. E caso dativo, para quem ela presenteou. Então, жена подарила o que? Футболку, caso acusativo. Para quem? Para o marido, мужу. Жена подарила мужу футболку. Agora vamos fazer perguntas sobre a palavra em vermelho. Жена. A resposta seria жена. Qual seria a pergunta? Кто подарил мужу футболку? Кто подарил мужу футболку? Quem presenteou o marido com futebolka, com camisa? Quem deu camisa para o marido? Кто? Кто? E a resposta seria жена. Pergunta кто sempre se refere ao caso nominativo, sujeito da frase. Кто подарил? Жена подарила. Ok? Isso é claro? Manda os corações, por favor.
Vou continuar. Ok. Кто жена? A mesma frase. Жена подарила мужу футболку. Agora eu quero fazer a pergunta sobre essa parte da frase. A resposta seria мужу. Então a pergunta seria: para quem a esposa deu camisa como presente? Para quem? Кому жена подарила футболку? Кому жена подарила футболку? Кому? Para quem? Кому? Мужу. Кому? Pergunta no caso dativo. Кому? Мужу. Ok? Posso continuar? Мужу, André. Мужу. Se você falar apenas muž, fica no caso o nominativo vai virar sujeito. Geralmente, quando a palavra não muda, é sujeito da frase. Nessa frase, sujeito é жена, é ela que fez a ação. Ok? Mesma frase. Жена подарила мужу футболку. Agora vamos fazer a pergunta sobre essa parte, sobre a camisa, футболку. A pergunta vai ser: o que a esposa deu como presente para o marido? O que? Caso acusativo. Nesse caso, pergunta vai ser a mesma como no caso nominativo. Что жена подарила мужу? Что жена подарила мужу? Caso acusativo é o único caso que tem a mesma pergunta como caso nominativo, como sujeito da frase. Então, às vezes, cria confusão, até para os russos. Então, что жена подарила мужу? O que a esposa deu como presente? Что? Футболку. Что? Футболку. Ok? Vamos lá. Outra frase. Муж купил жене кроссовки в магазине Nike. Муж купил жене кроссовки в магазине Nike. Vamos fazer a pergunta sobre essa parte. Муж. O marido comprou para a esposa кроссовки, palavra nova, кроссовки, sneakers, tênis, в магазине, na loja Nike, na loja Nike. Então, муж купил жене кроссовки в магазине Nike. Wendy, boa tarde. Vamos aprender russo? Então, муж é sujeito da frase. Муж. A pergunta vai ser кто? Quem? Кто купил кроссовки? Quem comprou tênis? Кто? Муж. Muito fácil essa pergunta. Mesma frase. Муж купил жене кроссовки в магазине Nike. В магазине Nike. Vamos fazer a pergunta sobre essa parte. A pergunta vai ser onde? Onde o marido comprou o tênis? Где? Где муж купил кроссовки? Где муж купил кроссовки? Sena, boa tarde, bem-vindo. Estamos fazendo as perguntas em russo. Где? В магазине Nike. Где? В магазине, nosso caso preposicional. Ok? Mesma frase. Муж купил жене кроссовки в магазине Nike.
fazendo pergunta: para quem o marido comprou o tênis? Para quem? Кому? Caso dativo. Кому муж купил кроссовки? Кому? Para quem? Жене. Para a esposa. Кому? Жене. Ok? Mais uma pergunta para a mesma frase. A resposta seria кроссовки, tênis. A pergunta será: o que o marido comprou? O que o marido comprou? Caso acusativo. Что купил муж? Что купил муж? Что? Кроссовки. Что? Кроссовки. Muito bom. Último exemplo. Вчера Юля подарила ученику кепку. Вчера, ontem, Юля, meu nome, подарила, deu como presente, presenteou, ученику, aluno, para o aluno, кепку, кепка. Fazendo pergunta sobre Юля, sujeito da frase. Кто подарил ученику кепку? Кто подарил ученику кепку? Quem presenteou um boné para aluno? Кто? Юля. Caso nominativo, sujeito da frase Юля. Mesma frase. Вчера Юля подарила ученику кепку. Fazendo pergunta sobre a palavra вчера. A pergunta seria quando? Quando Юля deu presente? Когда? Когда Юля подарила ученику кепку? Когда? Когда Юля подарила кепку? Вчера. Pergunta sobre o tempo. Когда? Вчера. Mais uma pergunta sobre a mesma frase. Вчера Юля подарила ученику кепку. Ученику. Para o aluno. Pergunta para quem? Caso dativo. Кому Юля подарила кепку? Кому Юля подарила кепку? Кому? Para quem? Ученику. Para o aluno. Ученику. A última pergunta sobre a frase. Вчера Юля подарила ученику кепку. O que Юля presenteou? Caso acusativo. Что Юля подарила ученику? André, кепка красивая, но дорогая. Вчера Юля подарила кепку. Что Юля подарила ученику? Felipe, tudo bem? Hoje estamos fazendo as perguntas. Что, кепку, caso acusativo. Tarefa de casa. Eu vou disponibilizar hoje essas perguntas lá no Instagram. Quem não assistiu a transmissão pode assistir depois no live no Instagram por 24 horas ou no YouTube. E tarefinha de casa é o seguinte. Felipe, спасибо, хорошо. 3 fotos aqui. Vocês vão criar 3 frases usando as palavras. Uma frase verde, outra frase vermelha e a última frase laranja. Vou ler as palavras para vocês. Вчера мама, сын, телефон, купить. Ontem, mãe, filho, celular, comprar. Então, você vai criar uma frase, ou 2 frases, ou até 3 frases, depende do seu tempo livre. Por exemplo, ontem a mãe comprou o celular para filho. Ou o contrário, ontem o filho comprou o celular para a mãe. Você que escolha.
E depois você vai escrever algumas perguntas, tipo, quando mãe comprou o celular para filho? Ou quem comprou o celular para mãe? Ou o que mãe comprou para o filho? O que nós fizemos hoje, né? Treinando as perguntas. Segundo exemplo, palavras suboto, no sábado, muž, marido, жена, esposa, vaza, o vaso, e pодарить, o verbo подарить, presentear, dar presente. Você vai fazer a mesma coisa, você vai usar como a base. Por exemplo, no sábado, marido presenteou esposa com um vaso. E depois você vai criar perguntas para essa frase. Quando o marido deu presente para a esposa? O que ele deu como presente? Para quem ele deu presente? Ok? Treinando todas as perguntas que nós vimos hoje. Mais uma frase, sim. Precisamos treinar muito para começar a fazer as coisas automaticamente. Utrом, de manhã. Ivan é o nome do homem, um nome muito comum aqui, Ivan. Anna, nome feminino, também muito comum. Kошка, gata. E o mesmo verbo подарить. Vai fazer a mesma coisa, criando uma frase básica. De manhã, Anna presenteou gata para o Ivan. E depois fazendo perguntas. Quem, quando, presenteou o que e para quem. Ok? Isso vai ser a sua tarefa de casa. Pode criar uma pergunta para cada frase, pode escrever 5 perguntas para cada frase, depende de você. Quanto mais você pratica, mais fácil e mais fluente vai sair as frases, ok? Para hoje é isso, não vou dar muito conteúdo. Vocês já aprenderam muitas coisas, agora precisa praticar para não acumular informação demais. Amanhã vou disponibilizar a terceira grande tarefa de casa para terminar nossa terceira semana do desafio. Clayton, boa tarde, estamos terminando essa aula já. Assista depois a gravação. E vai faltar uma semana só do nosso desafio, a última semana. Estou super feliz que todos vocês estão acompanhando as aulas. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Não esqueçam sobre as tarefas de casa obrigatórias. Quero ver todas as tarefas. Para participar no desafio, para ganhar presente de mim, tem que completar todas as 4 tarefas. Amanhã eu vou disponibilizar a terceira tarefa. Fiquem atentos no Instagram, ok? Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo ficou difícil? Victor, boa tarde. Já estamos encerrando essa aula. Assista depois a gravação, por favor. O vídeo estará disponível agora no Instagram por 24 horas e amanhã vou colocar no YouTube também. Ian, boa tarde. Também entrou um pouquinho cedo, já estou terminando, já é quase meia-noite hoje aqui em Moscou. Desculpa, gente, mais uma vez, eu prometi fazer a transmissão às 8 horas de manhã e não consegui. Hoje o dia foi bem corrido, mas vou disponibilizar essa aula agora online. Todo mundo pode assistir tranquilo. Qualquer dúvida, algo ficou não claro, pode me mandar direct ou deixar um comentário no post. Vou responder a todos, ok? Gente, então, muito obrigada. Большое спасибо. Пока-пока.